Bom dia, bebês! Eu estou invadindo o seu café da manhã nessa quinta-feira para trazer a série documental da semana. Eu tardo, mas não falho. E eu estava assistindo a uma série na Hulu e como não é uma plataforma que muitas pessoas costumam assistir, eu decidi trazer e também porque a história é muito boa, é inacreditável. Esse homem que perseguiu a Samantha por 13 anos, foram 13 anos da vida dele que ele dedicou a perseguir uma garota e depois ele acabou se inspirando na série You e fazendo o que o Joey acabou fazendo com a moça lá na primeira temporada, criando um bunker, só que ao invés de vidro, era de madeira. Essa série ela é um verdadeiro filme de terror. O modus operandi desse homem é assustador e ele é muito obsessivo. Sabe o altar do serial killer que nós costumávamos ver em filmes mais antigos quando falava de serial killers? Pois bem, esse homem vai ter um altar basicamente ali para a Sam, que se chama Samantha, e ele vai monitorar cada aspecto da vida dessa moça por 13 anos. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Stalkeando Samantha, 13 anos de terror é uma série que está disponível na Hulu. Fixando mais uma vez aqui a proposta desse quadro, que é o quadro que eu trago as séries para vocês. Então, tudo que eu trouxer para vocês está disponível nos 3 episódios dessa série na Hulu. E antes de começar, eu vou dar um recadinho aqui muito rápido, porque a Insider liberou para mim um novo cupom, que é o cupom Joyce100. Com o cupom Joyce100, a partir de R$ 400, então vocês precisam comprar R$ 400, um pouco mais de R$ 400. Comprou um pouquinho mais de R$ 400, usando o cupom Joyce100, vocês ganham R$ 100 de desconto. Eu fui fazendo as contas com o cupom normal, né, com o cupom que normalmente eu passo para vocês, e vocês teriam que comprar para poder ter R$ 100 de desconto em torno de R$ 650. Então é bastante desconto, tá? Acima de R$ 400, vocês ganham R$ 100 de desconto com esse cupom. Só que lembrando, esse cupom ele só vale até o dia 31, então assim, depois do dia 31 não tem mais. Esse é o maior desconto que a Insider já liberou até agora, e se você tá aproveitando aí as promoções da Insider, aproveita também e usa esse cupom Joyce100, porque essa também é uma forma da Insider dizer que respeita essa comunidade e que também respeita o meu trabalho e vocês que me seguem. Então já vai no site da Insider, escolhe as suas peças e aplica o cupom Joyce100 para ter R$ 100 de desconto, que assim já vai logo, desconto, 100zão ali você já tem de desconto para experimentar as peças da Insider. Lembrando que a promoção vai só até 31 de outubro, lembrando também que os estoques são limitados, então depois vocês vão ter problemas com cores e tamanhos. Eu sempre aviso isso porque depois vocês procuram a peça e não conseguem encontrar. Eu vou começar a contar essa série para vocês, Stalkeando Samantha, 13 anos de terror. E quando a série começa, eu tô vendo uma Samantha muito forte, uma moça que vocês estão vendo aí a imagem, ela é uma moça extremamente equilibrada, uma pessoa muito centrada em tudo que faz, e você percebe que é uma menina que teve uma vida muito difícil. Mas muito difícil mesmo, mas ela tinha uma rede de apoio também muito boa. Amigos muito bons, melhores amigas de infância, amigos também de infância, que é o caso do Patrick, e aos poucos também durante a série eu vou passando as fotos de todos eles aí, em especial aqui é só para fazer um contexto para vocês. O pai dela também abandonou a mãe dela muito cedo, então a mãe a criou com muita dificuldade, também tinha o avô e a avó que ajudavam bastante. Samantha States morava em uma cidade no norte do Michigan chamada Elk Rapids. Eu vou chamar apenas de Elk porque provavelmente eu vou ficar errando se eu ficar falando, porque são muitos nomes aqui nessa história. Bom, a Samantha então cresce e se desenvolve nessa cidade. Era uma cidade tão pequena que só tinha um semáforo, segundo ela relatou, mas ela tinha amigos incríveis. Inclusive, os pais, principalmente o pai do melhor amigo dela, sabia que ela não tinha aí essa figura paterna e ele passou a ser uma figura paterna para ela. Então, quase tudo que precisava resolver em questões de pai, ele acabava assumindo para ele. Uma pessoa que ficou com ela até o fim, ajudou ela até o fim. Pra gente aparece como um amigo da família, mas a gente percebe o carinho que ele tem por ela, o carinho que ele tem pela Sam e como ele tentou ajudar a Sam. Eu acho que muitos pais por aí não dedicariam tanto tempo protegendo uma menina como foi o caso do Craig. O nome dele é Craig e é esse senhor que vocês estão vendo aqui.
E é interessante dizer também que a Sam, ela vai começar a passar por situações que ela nem mesmo vai perceber. E tudo vai começar mais ou menos a ficar difícil em 2013. Só que tudo começa mesmo em 2011. Então, para não ter esse vai e vem, porque aqui eu não tenho todo o recurso visual para poder fazer isso ficar interessante, eu vou contar para vocês como a história se desenrola em uma ordem cronológica, diferente da série que tem, né, consegue ir e voltar. Sam vai conhecer o Christopher Thomas no ano de 2011. E é muito interessante a gente prestar atenção nessa data, porque aqui tá dizendo que ela vai ser stalkeada por 13 anos, e depois vocês vão entender tudo o que aconteceu. E sim, a Sam está viva, tá? Mas a história é assim bizarra e ela poderia não estar viva. O Christopher Thomas, ele era um cara inapropriado, segundo as amigas, que parecem ter muita raiva dele, e a gente entende por quê. Quando o documentário foi gravado, ele já tinha, enfim, até mesmo sido julgado, então a gente consegue entender todo esse nojo que é passado. E o Christopher Thomas, ele era um rapaz acima do peso, ele também não tinha traquejo social, ele era uma pessoa que perdia a paciência com muita facilidade, e ele começou a ter atitudes ali um pouco estranhas quando o assunto era a Sam. Em alguns momentos, eles chegaram a se encontrar. Essa época, o ano de 2011, a Sam estava na faculdade, ela já tinha cursado ali o primeiro semestre, estava indo para o segundo semestre, só que no começo isso tudo foi passando despercebido. Ela não percebia, por exemplo, que quando eles estavam sozinhos ele agia diferente, mas nunca dando a entender que queria alguma coisa com ela. Depois ela começou a perceber que todos os lugares que ela andava pelo campus da faculdade, ele estava seguindo ela. E o mais bizarro de tudo é que ele fazia isso em silêncio. Ele não falava oi Sam, sei lá, qualquer coisa. Não, ele ficava indo atrás dela, andando atrás dela como uma sombra. Ela ia percebendo tudo isso e comentava com as amigas. E as amigas começaram a dizer para ela: Sam, você precisa começar a tomar cuidado com esse rapaz. Esse rapaz tem comportamentos muito estranhos com você. E ela dizia: não, tá tudo bem. Eu não tô conseguindo ver um motivo, né, assim tão forte para de repente ser um pouco desagradável com ele ou falar alguma coisa mais séria com ele. Só que aí ela começou a fazer estágio e ele começou a ir atrás dela no estágio também. Até que um dia ela estava jogando frisbee na faculdade e ele sentou na arquibancada e ficou assistindo. E ela disse que ele não jogava frisbee, ele não praticava esportes e ele ficou da arquibancada olhando ela jogar assim, olhando pro celular e olhando ela jogar. Na verdade, ele já estava ali pegando fotos dela, essa era a verdade, tá? Ele já estava pegando fotos, ele já estava tirando fotos há bastante tempo. Depois eles vão encontrar centenas de vídeos e fotos, muito material sobre ela, mas tudo isso começa no ano de 2011. Até que quando chega no ano de 2013, as coisas já tinham ficado um pouco complicadas. No começo, todo mundo levava numa boa. Primeiro que eles tinham em torno ali dos seus 20 anos de idade e ele já era um cara que tinha um pouco mais, era em torno ali de 8, 9 anos mais velho ali do que ela e os amigos dela. Ela tinha um amigo também, o Patrick. E o Patrick começou a ficar assim um pouco ressentido com tudo aquilo que estava acontecendo em questão ao Christopher. O que eu consegui entender é que o Patrick era uma das pessoas que mais caminham para que essa amizade acontecesse, todo mundo ficasse junto, só que ele começou a perceber que aquilo não era legal. Inclusive ele diz que ele era muito amigo da Sam há muitos anos, todos ali eram praticamente ali amigos de infância. Então ele diz que ali era como se fosse, eles eram um grupo de alunos pobres, essa era a verdade. Então ele dizia que como eles não cresceram com muito dinheiro, onde eles cresceram era muito bom porque basicamente ali um acabava ajudando o outro, protegendo o outro, e a gente consegue perceber isso pelas amigas que protegeram bastante ela, pelo Patrick, que vai arrumar até uma confusão muito grande aí para proteger ela, e também o Craig, que é o pai ali de uma das amigas dela, que também sempre protegeu ela. E a gente percebe que não tem muita movimentação em relação à mãe, em relação aos avós e tudo isso, enquanto tudo isso está acontecendo. A questão é que o que irritava um pouco os amigos dela é que todo mundo percebia que esse cara estava seguindo ela, menos ela. Ela sempre achava que ela podia ter o controle da situação, ela sempre achava que ela conseguia, segundo as palavras da amiga dela, da Robin, dar conta. Bom, o tempo vai passando, os anos na faculdade vão avançando e quando chega no ano de 2013, ele aparece ali, basicamente ali na saída do trabalho dela e oferece flores para ela. Era o dia do aniversário dela, isso em 2013, hein? Presta atenção que essa parte é importante. E ele diz o seguinte, que ele queria levar ela para sair, queria levar ela para jantar e que ele tinha comprado 2 ingressos para um jogo de futebol.
Ela chega pra ele e diz, ele já tinha tentado ali chamar ela pra sair outras vezes, ela tinha negado, e aí dessa vez ela viu que era sério, ela disse, olha, isso não vai acontecer, não vai ter jogo de futebol, eu não quero sair com você. Então assim, o não quero era o tempo todo, ela nunca quis ter nada com ele. E ele ficou ali triste, estava com os ingressos na mão e deixou, foi embora e tudo certo. Só que depois disso, as coisas pioraram. Ele sabia que ela era de uma igreja, então ele começava a mandar para ela versículos bíblicos, mensagens ali dizendo que gostava dela. Depois começou a chamar ela de lindinha, o que deixou ela extremamente irritada. Ele já estava começando ali a mudar um pouco o tom. E também tem o seguinte: ele dizia que Deus tinha dito que os dois tinham que ficar juntos. E ela começou a ficar extremamente irritada com tudo isso, sem contar toda a parte que ele envolvia versículo bíblico e tudo mais, só que ela foi levando. Ela foi levando porque ela estava quase se formando. E isso vai acontecer no ano de 2014. A questão é que, quando ela se forma, o avô dela já não está mais vivo. Eles eram bem velhinhos e o avô dela acaba falecendo, então ela já fica sem um membro da pequena família dela. Bom, depois disso, ela diz que ela quis voltar para a cidadezinha dela. Ela falou: eu tive vontade de descansar, tirar um ano sabático, eu queria ficar ali. Ali era a minha comunidade, onde as pessoas me conheciam, onde eu me sentia acolhida. Eu queria ficar com os meus amigos, que eram as amigas dela, a Robin, a Charity, o Patrick. Então ela queria estar por ali. Ela volta para casa e aí ela começa a perceber que ela também não estava sozinha. Primeiro ela começa a fazer algumas coisas, como sair com os amigos e rever algumas pessoas, ficar um pouco com a família dela, e ela decide também fazer um blog. Um dia entrou uma pessoa que começou a falar com ela, começou a conversar com ela e disse que era uma coincidência, porque ela se chamava Sam. E essa pessoa, ela queria saber se ela era Sam de Samantha ou Sam de Sarah. E ela explicou que era de Samantha. E ela começou a conversar com essa outra Sam ali por e-mail e sempre conversando. Ela vai conversar com essa mulher por anos, essa tal de Sam. Então, era uma mulher do blog e tá tudo certo. 2014. Depois de um tempo, ela começou a passear, a fazer algumas coisas, só que ela disse que ela queria também se envolver um pouco mais com a fé dela. Então ela conversa com o pessoal da igreja e pede como se fosse um estágio ali que normalmente era difícil de entrar, mas ela consegue entrar e ela estava muito feliz. Para poder fazer esse estágio, ela teria que se mudar para Kansas City e ela estava muito feliz que ia se mudar para lá. Seria um período aí de mais ou menos uns 6 meses, um ano. Então, para ela estava tudo certo. Ela sairia um pouco e poderia se dedicar à fé dela. Só que aí as coisas começam a mudar, porque o Christopher ele vai começar a persegui-la na cidade dela. Quase todos os lugares que a Sam estava, ela acabava encontrando com ele. Era uma coisa impressionante, era como se ele tivesse um radar de onde ela estava, todos os lugares mesmo. Quando ela estava para se mudar para Kansas City, o que acontece é que o Craig, que era um homem ali que basicamente se colocava como um pai para ela, começou a ajudá-la a resolver algumas coisas. Certo dia, eles estavam ali na pista, estavam, enfim, pegando ali uma rodovia e quem estava de moto atrás do carro? O Craig olha pelo retrovisor, vê que tem um cara de moto atrás dele, acha aquilo super estranho, ela diz, eu não acredito que ele tá me seguindo aqui. O Craig não queria deixar ela descer do carro, ela era uma pessoa que gostava também de resolver os problemas dela, ela desce do carro e começa a brigar com ele, dizendo que ele não pode ficar seguindo ela, não pode segui-la, e ele diz o seguinte para ela, que ele não estava seguindo, mas que ele ficou sabendo que ela iria para o programa da igreja e que ele também tinha sido aceito e se ela não queria uma carona para que os dois pudessem ir juntos. Desse momento em diante, basicamente esse tempo que ela vai passar nesse lugar passa a ser um pesadelo. Depois disso, o Craig, vendo aquela situação, ela conta o que os dois conversaram e ele diz para ela, você precisa de uma medida protetiva. Lá tem outro nome, é uma medida, é um outro tipo de medida, mas é como se fosse a nossa medida protetiva aqui para que ele ficasse afastado. Bom, então ele prepara toda a documentação e o filho dele, Josh, diz o seguinte, peraí, deixa eu ver a foto desse rapaz, porque ela tinha uma foto. Ele pegou, olhou a foto, esse tal de Josh, e disse, olha, outro dia eu vi ele saindo do seu apartamento. Ela falou, mas eu não convidei ele para entrar. Aí ele disse, mas ele estava rondando o seu apartamento. Ela ficou super assustada, nesse momento super assustada, e foi aí que o Craig disse, não, vamos agilizar, vamos levar para um promotor isso aqui,
porque você precisa dessa medida protetiva. Essa medida vai ser analisada, analisada, analisada. Ela vai para Kansas City, começa esse tal estágio, esse tal curso, e no meio de tudo isso, ela tinha que encontrar com ele o tempo todo. O tempo todo ele estava perto, o tempo todo mandando mensagem, sendo inconveniente, e ela fazia assim, tudo que ela gostava de fazer, ele acabava se envolvendo e as coisas acabavam estragando. Ela não conseguia continuar as coisas, ele barrava, trancava mesmo a vida dela e ela não conseguia se livrar dele. Não adiantava falar nada que ele não se afastava. É nesse momento que o Craig, como ele não sabia, não tinha saído a decisão ainda da medida protetiva, ele fala com o pessoal da igreja, com as pessoas ali, né, enfim, o pessoal que manda ali na igreja e conta o que está acontecendo. E eles disseram que não tinha nada que eles pudessem dizer que era um comportamento inadequado para não deixar eles perto ou expulsar ele do programa, então ele continuaria no programa. Isso fez com que ela acabasse desistindo e voltando para o Michigan, tá? Ela não conseguiu permanecer, ele começou a pegar muito, indo muito, dizendo que os dois tinham que se casar, começou a falar um monte de coisa, ela não gostou e ela voltou. Ela sempre tentando se manter pacífica, sempre tentando não arrumar uma confusão, mas às vezes era bem difícil e para não perder a paciência, ela acabava voltando. Tudo bem, uma vez no Michigan, ela não conta muito quais foram os empregos que ela foi tendo, as coisas que, né, que foram acontecendo, mas o tempo vai se passando. Ela já tinha dado um baita fora nele, então ele imaginou assim, bom, ele não vai mais atrás de mim. Lê do engano, na verdade, ele não estava indo atrás dela. Ela, pelo menos, não sabia que ele estava indo atrás dela, mas ele fez isso e ele vai fazer isso por 12 anos. Bom, nesse momento, a série, ela vai dar um pequeno salto no tempo, porque vai passar um momento em que ele vai começar a stalkear ela de novo de uma forma visível. Eu digo visível porque ele já fazia isso pelo celular, ele monitorava o carro dela, ele colocava GPS no carro dela para saber onde ela estava e encontrar com ela, então ela sempre dizia que ela não entendia como ela sempre acabava encontrando ele nos lugares que ela estava com os amigos dela, e ela sempre se negava a ir embora. Ela não queria mostrar para ele que ele estava incomodando ela, então ela se mantinha ali firme, só que isso deixava as amigas preocupadas. Nessa época ela estava dividindo o apartamento com a Charity e a gente não consegue entender muito bem os motivos, e a Charity, ela era muito brava, sabe aquelas amigas bem bravas? Ela era desse jeito. Então ela começou a perceber que aquele cara vivia rondando ela, todos os lugares que elas iam, ele acabava aparecendo. Ele chegou a aparecer, por exemplo, num dia que ela foi a um show da Parada Gay que teve no local e ela queria assistir o show das drags. Ela estava com a Charity e encontraria também um amigo por lá e de repente, quando eles olham, ele estava a 4 metros de distância tomando cerveja. Ela estava tomando cerveja com as amigas dela e falou, eu não vou levantar daqui, eu não vou levantar, eu não vou sair daqui, eu não vou estragar o meu passeio por causa dele. A Charity começou a ficar incomodada com ele e aí elas decidiram ir embora. Elas até fizeram uma brincadeira e disseram o seguinte, bom, se ele tiver que te perseguir, ele vai ter que fazer isso da sacada do apartamento, porque elas decidiram ver o sol nascer da sacada do apartamento. E pasmem, tá? Ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu perseguir também. Elas estão lá conversando na sacada do apartamento, brincando, quando de repente a Charity olhou para um beco que ficava do lado do apartamento dela e tá ele passando por ali, meio que vigiando para saber onde estava a Samantha. Nessa hora, a Charity ficou muito irritada e ela desceu para falar com ele. Ela desceu, ela brigou com ele e foi uma situação que deixou a Samantha muito nervosa, porque já tinha acontecido uma situação em que acabou saindo mesmo do controle e ela estava com medo que esse Christopher fizesse algum mal à amiga dela, então ela discou pro 911, mas depois não precisou, ele disse que ele estava bêbado e ela disse, como é que você tá bêbado e você tá atrás da Sam? E foi uma confusão enorme, só que fato é que mesmo depois que a Sam foi para casa dela, foi pro canto dela, ele passava de carro, ele vigiava a Sam em todos os lugares. Ela também começou a fazer futebol na comunidade e também ir à academia. O lugar que ela fazia academia era o lugar que ele fazia academia e também o lugar que ela fazia futebol foi o lugar que ele começou a fazer futebol. Todos os lugares que ela estava, até mesmo a loja onde ela comprava comida, era a mesma loja que ele comprava comida. E as amigas ficavam para ela, por que você não muda de academia, Sam? E ela dizia, não, ele não tá aqui, é uma academia popular, talvez ele esteja aqui porque ele quer fazer academia. Inclusive, quando ele ressurge, isso a gente já tá falando aí de 10 anos depois, já era por volta de 2020, quase 10 anos, 2020, 2021,
ele estava bem mudado. Ele era muito acima do peso, ele tinha perdido muito peso e era como se de repente ele tivesse ficado ali malhando por muitos e muitos anos para aparecer ali fisicamente para ela. Inclusive, quando ela o vê pela primeira vez, vai ser em um jogo de futebol da comunidade. Ela está jogando, ela era do time e ele vai aparecer e vai querer jogar também. Como eles não podiam negar, ele começou a jogar, só que ele jogava em outro time. Ele dava encontrão nela, mas ele também não falava com ela, não dava oi para ela, mas ele estava sempre olhando para ela, encarando ela, e aquilo deixava ela muito desconfortável. E também deixava as pessoas ao redor desconfortáveis. Todo mundo percebia que tinha alguma coisa muito errada com ele. Bom, aquilo começou a deixar ela muito triste, porque ela foi percebendo que aquilo estava virando um inferno, ela não estava conseguindo resolver aquela situação, não adiantava falar com as pessoas. Um dia ela foi tomar cerveja com os amigos dela, e ela estava com o Patrick, estava também com a Charity, outros amigos também, e ali, lá do lado, estava ele, estava o Christopher. Nessa hora o Patrick perdeu a paciência, porque ele conhecia o Chris. E aí ele disse, pô Cris, o que você tá fazendo, meu? Você tá seguindo ela? Aí ele começou a falar um monte, os dois discutiram e os dois acabaram ali se pegando. Foi uma situação horrível ali e que não resolveu absolutamente nada. Parece que só potencializou tudo isso. Todos os lugares que ela ia, ele filmava, ele tirava foto, assim, ela ia pro Lago Lake com as amigas tomar sol. Ele ia lá e ele tirava foto. Ele tirava foto de absolutamente tudo. Ela não tinha paz em casa, porque ela conseguia ver ele passando ali pela casa. Ele chegou a telefonar para ela, dizer que ele tinha arma em casa, porque ele gostava de caçar. Disse também que se ele quisesse invadir a casa dela não seria difícil. E ela dizia assim para ele, não adianta você achar que é fácil entrar na minha casa, porque não é. Eu tranco a porta, as coisas todas são trancadas, e a hora que você entrar aqui, o meu alarme vai disparar. Enfim, um monte de coisa. E ele deixava claro a intenção dele. A intenção dele era invadir a casa dela. E mesmo assim, não adiantava, ela não tinha a medida protetiva que ela pediu lá em 2014, que o Craig fez tudo ali para ajudá-la, e ela começou a pedir outras, porque as amigas, percebendo isso, começaram a avisar a polícia, e ela decide então fazer uma medida protetiva, tentar novamente. Pasmem, depois de tudo isso que aconteceu, ela foi contando as coisas, tinham testemunhas, a coisa toda foi bem séria. O pedido dela não foi aceito. Eles disseram que a situação dela com ele era complicada e que eles não tinham o suficiente para dar a ela uma medida protetiva. E o que é triste também em meio a tudo isso é que ela estava vivendo um período delicado da vida dela. Ela tinha perdido a mãe e ela tinha perdido a avó também. Então, basicamente, ela não tinha mais ninguém. Ela estava morando sozinha. Ela disse que no começo aquilo foi difícil para ela porque ela não tinha mais ninguém. Então ela tinha que se virar sozinha, ela tinha que ficar com uma casa onde ela tinha a vida toda dela, a história de vida dela naquela casa, mas que ao mesmo tempo trazia essa tristeza. Então ela começou um projeto, ela começou a pintar a casa, arrumar a casa, ela começou a trabalhar, começou a viver a vida dela e trazer ali os frutos ali do trabalho dela para casa. Então a casa estava bem arrumada, estava tudo certinho. Só que aí, né, um dia, depois de todos esses sinais, depois de tudo isso também uma amiga disse para ela que ela não podia ficar sem defesa em casa. Então deu a ela uma arma e também deu uma câmera para que ela pudesse ali colocar. Mas a impressão que dava era que a Sam, ela não acreditava que ele pudesse de repente fazer algum mal a ela. É como se fosse assim, ele vai fazer tudo isso, mas ele faz isso há muito tempo. Ela se acostumou a ser perseguida. Essa é a verdade. A sensação que dava é que ela tinha se acostumado. Isso não significa que era bom, mas parece que ela tinha acostumado, ela não levava aquilo a sério, ela não achava que ele pudesse de fato fazer alguma coisa muito importante. Teve também um juiz que chegou a dizer que era um absurdo ela não ter conseguido a medida protetiva, porque visivelmente esse era um homem que poderia raptá-la, esse era um homem que poderia, né, violá-la. Então ele disse, isso sempre termina mal. E então foi uma coisa muito ruim, muito frustrante quando ela não conseguiu essa medida protetiva. Ela pede uma medida protetiva em 2014 e ela pede uma em 2020 e ambas são negadas. Depois disso, os encontros continuavam, as coisas continuavam, ela sempre encontrava ele nos lugares e nada parava esse cara. E aí o novo pulo no tempo vai ser as palavras, né, basicamente ali, de uma pessoa que vai dizer o seguinte, vocês têm ideia do que ele fez depois que as medidas protetivas foram negadas? Ele foi lá e começou a construir um bunker. A gente está falando de um cara que vai construir um bunker, tá? Um bunker assim com isolamento de som, com tudo.
O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai gastar em torno de US$ 5.000 para criar um bunker dentro de um estacionamento. Então tem aqueles estacionamentos grandes aí nos Estados Unidos, que o pessoal acha que aluga esses estacionamentos, que tem porta, parece porta de bar, azulzinho, tudo certinho. Ele vai alugar uma daquela como se fosse para colocar o carro dele. Depois disso, ele vai construir nesse lugar um bunker de madeira. Então era um lugar pequeno, um lugar de 2 por 2 dentro desse estacionamento, dentro do estacionamento, na vaga de estacionamento dele. E ele vai colocar isolamento de som, ele vai colocar um colchão, o lugar era minúsculo, era sufocante e ele constrói tudo isso. Depois que ele construir esse bunker com todo o isolamento, a Sam está dormindo no dia 2 de outubro de 2022 na cama dela, na casa dela, com a casa dela toda fechada, quando de repente ela vai abrir os olhos e ele vai estar no quarto dela. Ele vai tentar sufocá-la, vai ser uma situação muito difícil. Depois disso, ele vai prender as mãos e os pés dela e vai falar para ela que precisa conversar com ela. Ela, muito equilibrada, diz para ele: tudo bem, eu sou todo ouvidos, você pode começar a falar. Ele diz que não pode conversar com ela ali, que ele precisa levá-la. Nessa hora, ele pega a fita adesiva e passa no rosto dela, tapando a boca dela, passa pelos cabelos dela. Gente, deu muita aflição, isso, muita aflição. Pega ela no colo e coloca no carro dele. Ela também tinha um carro, ela também gostava de remo e ela estava sempre com o barco no carro dela. Então ele pega o carro dela, leva para um lugar para que todo mundo pensasse que de repente ela saiu e ela acaba indo então no carro dele. Enquanto ela está no carro dele, ela não estava conseguindo enxergar muita coisa, mas ela conhecia a cidade como a palma da mão dela. Então ela começou a contar quantas curvas eles estavam fazendo, quanto tempo ali mais ou menos estava se passando, e ela disse que teve uma hora que eles entraram num lugar que parecia ser uma garagem. Ela achou aquilo muito estranho porque depois ele a conduziu a um lugar que era muito menor e deitou ela na cama. Depois disso, ele teria oferecido para ela um pijama preto e ela falou que ela aceitou porque ela não queria ficar de calça e sutiã, então ele nem deixou ela se vestir. E chegando nesse lugar, ela coloca ali a roupa e tal, ele prende ela, tinha ganchos, assim, ganchos mesmo nas paredes, ele prende ela e também tira ali algumas fitas dela, ela diz pra ele se ele tem alguma faca, alguma coisa, ele não responde, ela começa a tirar algumas fitas da boca e também do cabelo, aquilo deve ter grudado tudo no cabelo dela. E aí ela começa uma certa luta psicológica com esse homem totalmente desequilibrado. Primeiro ela começa a conversar com ele e tenta entender o que ele quer conversar com ela, ele não fala de primeira, ele conversa um pouco com ela e depois ele vai embora. Ela vai ficar em torno de 4 dias, 3, 4 dias aí nesse lugar, nesse bunker. Depois ela começa, nos períodos que ele não ficava com ela, porque ele trabalhava, ele tinha um bom emprego, e nos períodos que ele ia trabalhar, que ele saía do bunker, ela começava a olhar se tinha alguma coisa que ela conseguisse abrir a porta, ela batia, ela tentava pedir socorro, mas não adiantava nada. Quando ele voltava, ele começava a contar coisas para ela, como por exemplo, vai ser muito fácil dizer que de repente você acabou se afogando no rio. Eu posso jogar o seu barco no rio e colocar algumas coisas suas dizendo que de repente você se afogou. Nesse dia, então ele já tinha na mente dele como ele simularia que ela teria perdido a vida ali de uma forma acidental. E ele entrega para ela, lembra que eu falei para vocês do jogo de futebol? Ele entrega para ela uma camiseta com o nome dela, que era desse tal jogo aí, desse time que ele tinha comprado os ingressos, e ele diz: essa blusa eu ia dar para você no dia do seu aniversário quando você fosse comigo no jogo, mas você não aceitou. Ela pegou a blusa, ela agradeceu, disse que a blusa era bonita e ela disse: olha, eu sou assistente social e eu sei ouvir, então eu tentei e eu sabia que ele ia simplesmente me bater, ele ia acabar me agredindo, ele também ia me violar e depois ele ia acabar tirando a minha vida. Então ali eu precisava lutar pela minha vida e era eu, ele e um bunker isolado. Desse momento em diante, ele começou a deixar muito claro quais eram as intenções dele. Ele disse que gostava dela, que ele sentia que precisava pôr um ponto final nessa história e ela sabia onde ele estava querendo chegar. Primeiro ela perguntou se ele ia fazer alguma coisa com ela, ele disse que ele não sabia. A situação toda foi se complicando até que teve um dia que ela falou: eu preciso que ele tome uma atitude, porque eu já tô aqui há dias. Para vocês terem uma ideia, além de não ter ventilação no lugar, também não tinha banheiro.
Ela chegou a perguntar para ele, tá, a gente vai ficar aqui nesse lugar, mas como é que a gente vai fazer para se limpar, para usar o banheiro? Ele disse que tinha um balde, então era para eles fazerem ali no balde. Ele tinha improvisado um balde. Gente, uma coisa bizarra de verdade, sabe assim? A comida era biscoito, era pasta de amendoim e ela não tinha a menor ideia de quanto tempo ela ia ficar nesse lugar. Até que ela chegou para ele e perguntou o seguinte: por que você tá fazendo isso comigo? De onde você tirou essa ideia? E aí ele disse que ele tirou essa ideia da série You, que ele tinha assistido, que um rapaz prendia a moça que ele amava em um quarto de vidro, em um quadrado de vidro, que é aquela famosa cena da primeira temporada do You, onde o Joey coloca a moça ali dentro e enfim, a gente sabe como é que termina aí a primeira temporada do You. Quem assistiu, inclusive tem também You aqui no canal, acho que a primeira e a segunda temporada também. E aí ele conta isso para ela e ela conhece a série, então ela disse, eu sabia como isso ia terminar, porque eu lembro como terminou na série You. E aí ela chega e fala para ele, só que acontece que o Joey era um psicopata e ele fica quieto. Depois disso, ele deixa claro para ela o seguinte, que ele não pode soltar, ele não ia conseguir dar um ponto final naquilo tudo, então ele sempre deixava claro que ela não sairia de lá. Até que um dia, lá por volta do terceiro, quarto dia, ela diz o seguinte para ele, que eles precisam conversar e ele deixa claro que ele só vai soltá-la. Primeiro ela pergunta para ele se ele a soltaria. Ele disse que não soltaria, que ele a soltaria se ela dormisse com ele. Ela disse que ela não ia fazer isso. Isso aí por volta do terceiro dia. No quarto dia ele reaparece e ela diz, eu não tinha mais muito tempo e eu precisava lidar com isso. Ele ia tirar minha vida de qualquer jeito. E ele ia acabar me violando de qualquer jeito. Então eu tinha que conversar com ele e entender como eu podia lidar com essa situação. Depois de muito perguntar para ele se ele a soltaria, ele negando que soltaria, ela disse, o que você quer? E disse que você guarde o meu segredo. Eu quero que você aceite dormir comigo. Se você aceitar, eu solto você depois. E agora daqui pra frente, olha, é por sua conta e risco. Porque esse cara vai virar pra ela vai aceitar essa situação pra poder sair de lá, sendo que ela estava ciente de que ela poderia passar por isso e não sair de lá e ele acabar tirando a vida dela depois, mas ela precisava tentar. Então ela deixou que ele fizesse. Ela disse, só por favor, seja rápido. E ele disse que seria um pouquinho difícil porque ele costumava se tocar 12 vezes por dia. 12 vezes por dia. Ela disse que a coisa toda durou quase um dia inteiro. Depois que tudo terminou, ela disse que já não aguentava mais, ela disse que ela tremia, ela disse que ela chorava e ele perguntava se estava tudo bem e ela dizia que estava tudo bem. Ela não queria irritá-lo e ela também não queria deixar ele saber que ela estava odiando absolutamente tudo. Ela disse que queria que ele pensasse e sentisse que ela realmente não estava ali naquele momento. Ela disse que ela fixou o olhar dela em um foco de luz e ela tentou não sentir nada. Depois disso, depois que tudo terminou, ela disse, agora me solta, eu quero ir embora. E ele levou ela embora. Ele abriu a porta do lugar, ela percebeu o que era, ela começou a guardar cada detalhe. Ele a levou até o carro dela no estacionamento e ela acabou dando um abraço nele para poder ir embora tranquilamente. Só que é o seguinte, ele já tinha contado para ela que tinha fotos dela, vídeos dela, que tinha colocado um GPS no carro dela, coisa que o amigo dela já tinha dito. O Patrick disse assim, peraí, mas todo lugar que você tá, esse cara também tá. Esse cara não rastreou você, não tá rastreando o seu carro? Eles procuraram por tudo no carro dela e não conseguiram encontrar um rastreador. Só que ele colocou em um lugar que era muito específico. Você tinha que entender muito de carro para poder saber onde estava ali, onde procurar uma determinada peça como aquela. E aí ela sabia que o carro dela ainda estava com rastreador, então ela vai direto para casa porque ela pensou, eu preciso ir a um hospital pegar um kit, né, um kit quando uma mulher é violada. Então tem algumas coisas ali que são necessárias e tem kits ali próprios para esse tipo de situação. Só que ela falou, eu preciso ir para casa primeiro, porque ele não pode sonhar que eu vou contar para alguém. E ela ia contar. Então ela pegou, ligou para uma vizinha dela e explicou que ela precisava falar com ela, mas queria que ela ficasse na linha, porque ela estava com medo que ele estivesse seguindo ela e pudesse fazer alguma coisa com a vizinha dela. A vizinha chega até a casa e ela diz que ela precisava ir para o hospital. Ela diz que o tempo todo, mesmo dentro do hospital, ela ficava olhando em todas as direções e ela não conseguia ter paz, ela não conseguia ter sossego.
Então, mesmo no hospital, ela está nessa tensão, até que tem uma hora que ela pega o kit dela, conta o que aconteceu e chama a polícia. E é aí que vai entrar o xerife Mike. O xerife Mike é uma pessoa maravilhosa que vai aparecer nesse documentário. Ele diz que quando ele viu a Sam, ele ficou muito mexido, porque ele disse que ela tinha a mesma idade da filha dele, e ele disse que por ser um policial, ele sabia que o que ela estava contando era verdade, que tinha acontecido alguma coisa com ela, era só olhar para o rosto dela que você conseguia perceber como ela estava abalada, ela ainda estava tremendo, o cabelo dela devia estar todo picotado, porque imagina aquelas fitas mesmo, fita mesmo para usar, para tapar a boca ali, é horrível, gente, aquela fita prata, né? E ela ali, ela chorando muito, muito nervosa, mas tentando contar para o policial todos os detalhes. E aí foi a primeira vez que ela, conversando com o policial, ele disse: mas há quanto tempo esse cara tá atrás de você? E aí ela começa a lembrar, e lembra que é desde o ano de 2011. Bom, depois de tudo isso, ela também conta que eles estavam em uma garagem. Quando ela saiu, ela percebeu que eram dessas garagens que são todas iguais, diz mais ou menos como é que era, que tinha porta azul, e diz que dentro da garagem tinha alguma coisa que ela acreditava que fosse algum tipo de caixa ou de bunker de madeira, porque ela conseguia sentir cheiro de madeira. Diz que tinha um colchão, disse também que tinha vários ganchos ali para poder prender as mãos, que ela teve as mãos presas, mostrou os pulsos onde tinha marcas que ela teria ficado presas em algemas ali, mostrou tudo, contou sobre o GPS, falou tudo que ele tinha contado para ela, ela falou. Também falou que ele tinha material dela, foto dela, de anos, tá? Anos fazendo isso, ele tinha foto dela e ficava perguntando para ela: onde você estava quando você tirou essa foto? Com quem você estava quando você tirou essa foto? Ela namorava nessa época, então a gente nem sabe, ela não comenta sobre isso no documentário, como ficou a vida dela depois de tudo isso. Foi assim um grande baque. E o que acontece em seguida é que o policial então leva, né, esse xerife leva para outros policiais e diz: olha, a gente tem que prender esse cara. Tem que prender esse cara porque ela foi de fato violada e a gente precisa resolver essa situação. Esse cara pode pegar até prisão perpétua. Eles começam então a tentar procurar algumas evidências, eles conseguem encontrar o tal lugar, o tal estacionamento, e com cães farejadores, outros policiais, eles encontram o bunker. E tudo que ela contou, eles conseguiram achar no bunker. Eles acharam o isolamento de som, eles acharam os ganchos, o colchão, tudo. E o que eles não encontraram lá, futuramente eles vão encontrar na casa do Christopher. Depois disso, então, eles partem para tentar encontrar o Christopher. E eles não queriam que fosse uma coisa um pouco pesada demais, porque tinha uma senhora que morava basicamente ali na casa de baixo, então eles não queriam que de repente eles se descontrolassem. A Sam contou para eles que ele teria em casa uma arma, então isso tudo fez com que a polícia pensasse com mais calma. Ele era uma pessoa desequilibrada, então eles foram com calma, mas eles vão conseguir chegar na casa. Quando eles entram na casa, eles conseguem encontrar todas as provas de tudo que ela falou, inclusive coisas que nem ela mesma sabia. Ela contou para eles sobre o GPS, eles encontraram a caixa do GPS, na verdade até mais de um, porque ao longo do tempo ele ia trocando conforme as baterias iam acabando. Eles encontraram outro celular que tinha um outro número, um outro perfil de pessoa, encontram uma conta também, um computador de uma tal de Sam. Era aquela Sam que falava com ela pelo blog, era ele se fazendo passar por uma garota. E aí começam a encontrar mais coisas, encontram os recibos da loja que ele comprava os materiais para fazer o bunker, mas encontram assim até o lençol ele guardou. O cara tinha foto dela em todos os lugares, o policial disse que tinha em torno de 260 filmagens e em torno de 160 fotos dela, então era muito material ali dela. Material dela fazendo coisas totalmente bobas, passeando, indo a uma loja, tudo ele tirava foto, e aquilo assustou demais o policial, e você via que tinha fotos dela por todo lugar. E igualzinho a gente costuma ver aí quando pega aí esse pessoal que persegue uma pessoa em filme, o cara tinha tudo isso dentro de casa. Bom, finalmente eles conseguem prendê-lo e ela fica muito aliviada porque ela estava com muito medo, ela estava dormindo com amigas, dormindo com amigos ali na casa de amigos, porque ela não podia ficar solta porque ela estava com medo, né? Enquanto ele não fosse preso, ia ser difícil. Quando eles conseguem prendê-lo e levam ele para a delegacia, bom, o que ele vai dizer é que na verdade o que aconteceu, aconteceu, mas que foi consensual e que na verdade o que aconteceu ali foi ele realizando uma fantasia
e ela estava participando dessa fantasia, que tudo teria acontecido, mas com o consentimento dela. E isso deixou o policial bem irritado, mas ele começou a conversar, ele negava essa parte, ele assumia todas as outras, ele disse, mas por que você a machucou, por que isso, por que aquilo? E ele dizia assim, é porque as coisas saíram um pouco do controle, essa minha fantasia saiu um pouco do controle. E aí eles começaram a dizer, você acabou violando ela, e ele disse, eu não fiz isso. E ele negou, ele disse que tinha sido consensual. E lembrando, se ele tivesse gravado alguma coisa, querendo ou não, ela disse que ele podia fazer. Então isso podia ter algum peso no tribunal. Absurdo, né? Absurdo, mas isso teria algum peso no tribunal. Bom, pensando em tudo isso, ele começa a negar, inclusive, que ele esteve com ela em determinadas datas, e aí o policial começa a confrontar com as provas e ele vai contando ali a versão dele. Depois disso, ele é preso, né? Obviamente, tinha bastante material para prendê-lo, mas ele consegue um bom advogado. Deu a entender que a família dele era muito bem de vida, tá? Mas muito bem de vida mesmo. Inclusive, ele era um cara super estudado, ele tinha mestrado, ele tinha um bom emprego, ele era um cara bem colocado na vida e os pais tratavam ele assim como se ele fosse, né, um querido. Inclusive, a mãe diz o seguinte para ele, quando ele liga da cadeia para a mãe, que tinha muito remorso porque ficou no pé dele para ele sair de casa e que ela não devia ter feito isso, que se ele estivesse em casa com ela, nada disso teria acontecido, e ele diz o seguinte: não importa onde eu estivesse, não importa se eu estivesse em casa, se eu estivesse longe, eu faria. Eu a persegui por 12 anos, em uma ligação da cadeia para os pais dele. E qual é o problema disso? Toda ligação é gravada, então eles também poderiam utilizar essa ligação. Bom, esse caso vai para a mão da promotora Estelle e eles fazem um levantamento para ver se ele não tinha antecedentes criminais. Eles tinham perguntado na delegacia se ele já tinha sido preso ou processado. Ele disse que sim, por ter perseguido uma pessoa e de repente aquilo não ter ido muito bem, mas que ele não tinha usado violência. E aí que eles descobrem que tinha sim um caso antes de 2011, que foi quando ele começou a perseguir a Samantha. Bom, ainda no Michigan, tem a história de uma mulher chamada Kelly, que tinha um emprego local, ela acabou conhecendo ele no primeiro ano de faculdade e ele começou a ter comportamento obsessivo com ela. Ele começou a mandar mensagem, queria sair com ela a todo custo, até que teve uma hora que ela decidiu dar um basta. Só que a situação ficou tão complicada que uma professora dela disse que ela precisava acabar com aquilo e que se ela quisesse acabar com aquilo, ela ajudaria. Então, as duas juntas denunciaram ele na polícia e ele acabou sendo preso. Ele foi preso, ele foi processado e ele foi condenado por ficar atrás dela, por ser, enfim, né, diversas coisas ali, tentativas de várias coisas. E ele pegou 24 meses de liberdade condicional. Ele passou preso alguns dias até o dia que eles deram a sentença. Foi o que aconteceu. E exatamente 2 anos depois, porque se isso aconteceu em 2009, entre 2009 e 2010 ele foi condenado a 24 meses e logo em seguida ele já estava atrás, então, da Samantha. Então ele não aprendeu, ele continuou, ele não conseguia parar, assim, beberrena total. E o que é assustador nessa história é que esse cara tinha ficha criminal, pô. Quando ela pediu a medida protetiva em 2014, eles já sabiam que ele tinha ficha criminal. Inclusive, se eles falassem que, sei lá, foi em outro lugar, tivesse sido, sei lá, em outro estado, a gente sempre pega aquela questão toda de nem todos os estados se correspondem, a pessoa comete o crime em um estado, acaba indo para outro, isso acaba se perdendo, tudo bem, mas não. Tudo foi no Michigan, então não importa o tamanho do Michigan, é o mesmo estado. Então é uma coisa que eles deveriam saber quando negou a medida protetiva para ela. Eles não estavam falando de qualquer pessoa, eles estavam falando de uma pessoa que já tinha sido processada e condenada, e eles estavam deixando a Sarah à própria sorte. Se a Sarah não tivesse amigos, se a Sarah não tivesse pessoas ali para poder procurar por ela, ajudar ela a lutar, ela teria que fazer tudo isso sozinha. Os amigos tentaram, adiantou? Não adiantou, mas tinha alguém. Acontece que ele não respeitava ninguém, ele não respeitava ninguém mesmo. Aliás, ele não vai respeitar nem mesmo a própria família dele, porque ele disse na cara da mãe dele que não importa o que tivesse acontecido, ele teria ido atrás dela do mesmo jeito, porque ele a amava e assim por diante. Bom, depois de tudo isso, o que se segue é uma audiência e essa audiência vai acontecer no seguinte contexto. Mais uma vez, ele tinha dinheiro, então ele pagou um excelente advogado que começou a fazer todo um discurso sobre a questão do
consentir ou não consentir o ato. E aí a promotora Stelle ficou com medo dele utilizar todo esse discurso para os jurados e os jurados terem ali uma conclusão de que de repente ela consentiu de verdade e não que ela estava fazendo um jogo para de repente não acabar perdendo a vida na mão dele. Então, né, vai conversa aqui, conversa ali, o advogado era conhecido por libertar ali pessoas ali nas últimas, mas não tem chance nenhuma, esse cara consegue. E ele cobrava muito bem por isso. E os pais, então, né, provavelmente os pais pagando tudo ali. Depois disso, ele tenta colocar uma insanidade, dizendo que ele era insano, então ele seria internado. Diferente aqui do que às vezes a gente vê aqui no Brasil, que quando uma pessoa ela é considerada insana, há algum tempo atrás, pelo menos, essa pessoa ela ia para tratamento e às vezes ela ficava mais tempo nesses hospitais psiquiátricos aí, nesses manicômios judiciários, do que ela ficaria se ela fosse presa. Nos Estados Unidos não é assim. Tá, você é considerado uma pessoa que não responde por você, então você vai fazer o seu tratamento, mas você não responde criminalmente por isso e também depois não tem nenhum outro tipo de você sai quase que sem ficha ali, tá? Então é uma coisa muito séria e eles estavam tentando a todo custo colocar que ele era insano. Vão tentar, mas não vão conseguir. Só que a Stelle é muito sincera com a Samantha. Ela diz o seguinte: ele vai vir com essa história de que você consentiu e esse caso é um caso pesado. Provavelmente vai ter um acordo. E é nessa hora que ela fica apavorada. A Samantha fica assustada. Ela diz: se ele pegar 20, 25 anos, eu vou ter que me mudar daqui, eu vou ter que me esconder, eu vou precisar desaparecer. Eles descobriram que ele estava monitorando até os amigos dela, os familiares dos amigos dela. Era uma coisa assim absurda. Não ficou ninguém que ele não estivesse monitorando. Realmente ele deu um de Joey mesmo. Inclusive ela contou, é uma coisa até que eu acabei esquecendo, que eles não encontravam pelos dele porque antes de raptá-la da casa dela, ele tinha tirado todos os pelos do corpo com um componente químico que derrete os pelos, inclusive ele tinha se queimado. E a polícia encontrou as queimaduras no corpo dele, gente. Assim, é uma coisa assim que não ficou nada em aberto. Nada que ela disse ficou sem provas. Mas mesmo assim, seria ou não ser condenado, era uma grande dúvida, tá? E ainda passaria ali pelo julgamento, jurados e tudo mais. O policial Mike demonstra ali tudo que eles encontraram investigando e também passa aquela ligação que a polícia acabou gravando, que a prisão acabou gravando e diz, ele está assumindo aqui que perseguiu ela, ele está assumindo que stalkeou ela e que ele faria isso de qualquer forma, de qualquer modo, que nada o pararia. Isso ajudou bastante também no caso dele, mas aconteceu um acordo sim. Isso tudo só vai acabar no ano de 2024, por isso que se fala 13 anos de terror, e termina da seguinte forma. No caso, ele vai assinar um acordo, querendo ou não, né, a Samantha vai ter que aceitar esse acordo, porque senão corria o risco dele não pegar prisão quase que nenhuma, corria o risco dela sair como mentirosa, porque as pessoas diriam, por que você não gritou, por que você não correu, porque você não estava machucada, porque você tentou dialogar com ele, por que você tentou, e a gente sabe mais ou menos como é que funciona tudo isso, mesmo com as provas. Então o medo do policial é que nem chegasse às provas, que as pessoas já desacreditassem a história dela desde o começo. Então eles foram até espertos, só que eu disse, acabou aí, por quê? Quando eles vão escolher o juiz, vocês não acreditam qual foi o juiz que foi escolhido. Foi o juiz que negou 2 vezes uma medida protetiva para ela. Nesse momento ela gelou, ela disse, não vai acontecer nada, ele vai estar solto e eu tô perdida. Mas ela fala isso com uma força, ela é uma menina meiga, mas quando você tá ouvindo ela, é uma coisa assim que você fala, não é possível que essa moça é tão forte. E ela era forte mesmo, porque quando o Mike vai até o hospital conversar com ela, tinha acabado de acontecer tudo, ela não tinha nem tomado um banho e ela estava relatando tudo, ela estava chorando, mas ela estava contando tudo, nos mínimos detalhes de tudo que ela, acho que como se fosse assim, eu quero contar tudo para eu poder, quando eu tiver que esquecer, eu começar esse processo sem ter que falar mais sobre isso. Só que não adiantou. Chegou lá, era esse tal juiz, um juiz que automaticamente assustou ela, né, porque já tinha negado medida protetiva para ela, então ela pensou que não ia acontecer nada. Depois veio o acordo, onde eles tiveram que tirar a questão toda dele ter violado ela, entrou como consentido, e ele estava respondendo por ter raptado ela, por ter machucado ela, mantido ela em um lugar insalubre, enfim, diversas coisas, menos ali a parte que mais mexeu com ela, que foi o que aconteceu ali com o corpo
corpo dessa mulher, né? Só que vai acontecer uma audiência. E quando acontecer essa audiência no ano de 2024, ele tá lá de uniforme laranja, já tinha acontecido uma audiência preliminar e tudo mais. E a pessoa, a vítima, ela tem direito a ler, né? Quando a vítima é viva, lê a vítima. Senão a gente normalmente pega aquelas declarações de impacto que é a família normalmente que faz. E ela fez a declaração dela de impacto. Ela falou tudo o que ele fez com ela e ela disse o seguinte, que ela queria que ele ficasse preso porque ela conseguiu sobreviver. E ela conseguiria sobreviver a ele novamente, mas ela temia por outras mulheres e que todas as vezes que ela precisou que um juiz assinasse uma medida protetiva, isso não aconteceu com ela e que ela pedia isso pelas outras mulheres da comunidade. Ele também, né, de uma forma asquerosa, leu também a dele, dizendo que ele sentia muito por todas as pessoas que foram afetadas pelo que ele acabou fazendo e assim por diante. Só que ele estava achando, e eu também, e talvez a Samantha também, que ele iria pegar assim uns 10, 15 anos. Só que as coisas não funcionaram assim. Por mais que ele tenha dito que ele não fez nada com ela, que foi tudo consensual, a Samantha teria mencionado que ele teria tocado. E por que que ela fez isso? Por que que ela deixou? Ela disse que era a chance dela de se salvar de uma pessoa que podia matá-la. E de fato ele ia, tá? Ele ia, inclusive, ele já estava dizendo que ele ia jogar o barco dela, que ninguém ia conseguir encontrá-la. E naquele lugar, se ele quisesse isolar o corpo dela naquela caixa, ele isolaria porque não sairia nem cheiro. Era tudo totalmente vedado, tá? Então provavelmente não seria encontrada por um bom tempo. E daria tempo suficiente para ele fugir, nunca mais ser encontrado. E o juiz, que provavelmente estava pensando, caramba, que triste vai ser pro meu nome. Não que ele estivesse preocupado com a pessoa, não acredito nisso. Comecei a perder um pouco a minha fé aí quando a gente está falando de altas importantes. Normalmente eles estão pensando em como vai ficar, qual é a palavra que eles adoram? A minha biografia. Né? Eles amam essa palavra, isso vai manchar a minha biografia. Então esse juiz, ele não quis manchar a biografia dele, percebeu que tinha sido uma pessoa horrível por 2 vezes, que colocou a vida de uma garota em perigo por 2 vezes, que deixou um maluco solto com antecedentes de fazer o que ela estava dizendo que ele estava fazendo com ela, porque ele já tinha feito com outra mulher, mas provavelmente ele nem mesmo leu, que é o que outro juiz ali comenta sobre, que normalmente eles ficam algumas horas com esses documentos, assinam ou não assinam e tudo isso acontece muito rápido. Então provavelmente não tenha nem lido, porque ela pediu foi 2. E na segunda, várias outras pessoas tinham dito que viram situações em que ela estava em perigo, porque ela já era mais velha, já sabia se defender melhor, os amigos também, e mesmo assim não adiantou nada. Bom, todas estão ali, ele está pedindo desculpas, né? Desculpa qualquer coisa, tá? Desculpa qualquer coisa sobre a série do You, que ele contou, né? Que ele tinha se inspirado na série You. Ele disse que ele não assistiu essa série, ele nem tinha televisão em casa. Eu quase falei, ô queridinho, você pode fazer isso no computador, que você está stalkeando os amigos dela, que você está criando conta falsa, que você está fazendo várias coisas. Você pode fazer isso pelo teu celular, que você está monitorando o GPS do carro dela, você pode fazer diversas coisas. O GPS que ele colocou no carro dela foi tão difícil de encontrar que os policiais olharam, não encontraram, olharam de novo, não encontraram. Eles só encontraram quando colocaram o carro em uma plataforma, ergueram o carro e conseguiram encontrar ali, ó, bem entre as peças, que eu nem vou tentar dizer qual peça era, que eu não faço a menor ideia, mas era lá, ó, bem longe mesmo, às vistas de qualquer pessoa, e enxergaram por sorte porque uma luzinha piscou, porque senão eles não tinham conseguido enxergar. O semblante dele é como se nada tivesse acontecendo, mas você tá vendo ali ele calculando, caramba, o que que eu vou conversar, né, quando eu estiver com os meus outros amigos juízes, ou quando eu estiver com um procurador, como é que eu vou explicar essa situação, bom, o que que eu vou fazer, eu como um juiz de respeito, o que eu vou fazer? E aí ele tomou uma atitude que, na minha opinião, pelo menos aí, resguardou a vida dessa moça. Por quê? Parece que a pena máxima era quase impossível dele pegar, que seria até 60 anos. E esse juiz, quando então leu a sentença, porque era um acordo, então não teria júri popular, né, não teriam os populares ali para julgar, e é nesse momento que ele diz o seguinte, que ele era uma pessoa que já tinha sido acusada pelas mesmas coisas que ele tinha feito, só que ele fez com a Samantha em um grau bem maior, e que ao invés de se consertar, ele piorou o comportamento dele, ele avançou no comportamento dele. Então ele disse que ele era uma pessoa que não tinha chances de correção,
Não tinha como ele alegar que ele não sabia o que ele estava fazendo ou que ele tinha algum problema, porque ele era um homem estudado, ele tinha mestrado, ele tinha um excelente emprego, ele era considerado extremamente inteligente, então ele não acreditava que ele era burro o suficiente para fazer isso de uma forma, bom, inocente. Ele sabia que estava cometendo um crime e ele apenas não se importou. Era um perigo para a sociedade e não se corrigiria. Tendo em vista mais ou menos a idade que uma pessoa vive, até que idade uma pessoa vive, ele estava com 39 anos no julgamento, então a sentença dele foi de 40 a 60 anos de cadeia. Se eles tivessem colocado que ele teria tocado nela, isso poderia chegar à prisão perpétua. Ele não deu prisão perpétua, mas vamos combinar que mesmo que ele pegue 40 anos, quando ele sair da cadeia, ele já vai estar com quase 80 anos. Se ele pegar 60, ele está com quase 100. Então, eu nem sei se ele consegue ficar na cadeia todo esse tempo. Pode ser que consiga, né? Pode ser também que apele, mais uma vez, tem dinheiro. Eu acredito que em todos os lugares a pessoa faz uma apelação. Pode ser que isso seja, que o jogo vire, que a pena diminua, a sentença diminua. Mas é aquilo também. Ele fez um acordo e aí eu já não conheço, não sei se quando você faz um acordo, você pode depois entrar com recurso. Eu acredito que não, mas provavelmente tem alguém que está assistindo agora, nesse momento, que pode responder se nos Estados Unidos, quando você faz um acordo, você pode depois entrar com recurso. No caso dele, ele fez um acordo dizendo, olha, vocês vão me tirar essa acusação de que eu teria encostado nela, eu vou responder apenas por ter levado ela, por ter machucado ela, mas não, né, teria sido tudo consensual, vocês estão conseguindo me entender para eu não ficar repetindo a palavra aqui. E isso fez com que ele não pegasse a prisão perpétua. Esse foi o acordo. Então, depois de um acordo desse, eu gostaria de saber se ele ainda pode recorrer. Procurei por algumas respostas, só que elas são muito vagas. Teria que ter um certo conhecimento nas leis mesmo, e principalmente do estado do Michigan, também tem essa. Eles contam com a lei estadual, que vai de estado para estado, e a federal, que são aquelas que valem para o país inteiro, né? Então a gente precisa saber se não tem isso também no Michigan. É bastante coisa, mas o que se resume, né, ali no documentário é que ele vai ficar preso, então, numa prisão do Michigan por todo esse tempo. E que ela, a Sam, ela pode ter uma vida, ela pode recomeçar a vida dela e ter paz. Ela disse que ela saiu de lá sabendo que ele não machucaria os amigos e nem os familiares dela. Porque, querendo ou não, ela não tinha mais a mãe, ela não tinha mais a avó, mas a gente não sabe, né? Ela pode até já ter casado, foram muitos anos, gente. Isso começou quando ela tinha 20 anos e ela já tinha mais de 30 quando isso terminou, quando esse cara foi preso. Ele fez um bunker, ele assistiu You e se inspirou, ele fez tudo que ele podia fazer para não ser pego. O cara tirou os pelos do corpo para não perder pelo no lugar. Então, assim, ele estava focado no que ele estava fazendo e aquilo não terminaria bem. Ele já pensou até em como ele se livraria dela se alguma coisa desse errado, se ele não conseguisse o que ele queria. Inclusive, ele disse que ele precisava disso para ter um ponto final. Ele precisava dormir com ela, ele precisava, na verdade, violá-la para ele ter um ponto final. Dizer que acabava se tocando 12 vezes por dia, isso aí é uma coisa assim, totalmente, sabe, insana. Então, sinceramente, era um cara que mais de uma vez ali a própria Sam fala que ele era um psicopata. Que não tinha como aquilo ser diferente, ela tinha certeza que se pessoas pudessem analisá-lo, pudessem fazer coisas, exames ali um pouco mais profundos, que parece que nos Estados Unidos você precisa permitir tudo isso, ela falou que provavelmente eles chegariam à conclusão que ele era um psicopata, mas aí é que tá. Ele é um psicopata, mas psicopatia não anula crime, isso em nenhum lugar. Você é um psicopata, você responde pelo seu crime, porque psicopatia é desvio social, não é doença mental, não é esquizofrenia, não é doença mental. Então, você é um psicopata no Brasil, você está ciente, você não rompe com a realidade, você tem noção do que você está fazendo. E aí, isso muitas vezes é confundido com doença mental e às vezes as pessoas acabam aí pensando que quando você diz que uma pessoa ela pode ser um psicopata ou é comprovado que ela é um psicopata, ela está livre de responder pelos seus crimes. E não, tá? Mais uma vez, psicopatas não rompem com a realidade. Esse cara não vai fazer mal para nenhuma mulher, se é que realmente ele não vai poder apelar e ter a chance de sair, e a Sam vai poder tocar a vida dela e os amigos dela também, porque eu acredito que se ele ficasse na rua ou fosse para a rua em pouco tempo, ele voltaria a persegui-la. Ele ficou 12 anos fazendo isso. Por que ele pararia? E talvez fosse atrás das amigas e fosse atrás dos amigos. Quem é que sabe qual é o limite de uma pessoa
que stalkeou outra por 12 anos, fez um bunker de madeira para realizar o seu plano sórdido e depois simplesmente liberou como se de repente nada tivesse acontecido. Ah, eu assisti a série e achei interessante, então fiz esse bunker aqui de madeira. Mais uma vez, né, devia ter feito direitinho, porque o do outro era vidro. Então o cara, ele realmente, ele foi ali, ele ultrapassou todos os limites. E a vida, eu fico imaginando como foi cada dia da vida dessa moça, porque cada dia da vida dela, durante esse tempo, ela sabia que ele estava vigiando ela em algum lugar. Eu fico só pensando na sensação e da falta de ar. Sinceramente, é mais sufocante, talvez, do que você pensar que você vai ficar, sei lá, num bunker de 2x2, porque é muito sufocante e amedrontador. Ela tinha que dormir sozinha, ela tinha que ficar sozinha, ela morava sozinha e ter um cara desse atrás de você, um cara que já tinha arrumado confusão, já tinha brigado com o amigo dela, quer dizer, ele não tinha limite, ninguém podia dizer para ele para de fazer isso, ele não respeitava ninguém. E aí não teve como, né? Teve que ocupar ali uma vaga na penitenciária do Michigan. E é assim que termina essa história. Uma pessoa poderia simplesmente ter a cabeça tão maluca que ela já tá... Porque ele já estava afim, tá? Quando ele assistiu a série, não é que a série fez ele ser um stalker, ele fez ele de repente pensar em como raptá-la. Não, ele assistiu a série, a cabeça dele estava voltada para o que ele queria fazer, para a maldade, e assim ele se inspirou, né? A pessoa quer fazer e precisa de uma inspiração, achou a inspiração. Se ele tivesse assistido Hannibal Lecter, não sei, talvez ele tivesse fatiado. A gente nunca sabe aonde vai a cabeça dessa galera. Então, quem tiver Disney em casa, procura a Hulu, tem essa série disponível, se chama Stalkeando Samantha, 13 anos de terror. Ela tá disponível em 3 episódios e assim, é uma série muito boa e mais uma vez, eu fiquei impactada com a resiliência dessa moça, com a força dela. Você tá vendo que ela tá sofrendo, mas ela tá contando isso como se fosse assim, eu vou contar, eu vou passar por isso, eu vou superar, e ela fez isso até o fim, e eu achei assim, ela fez cálculo, tá? Cálculo de chance de sair viva, chance de não sair, o que eu preciso fazer para poder sair, uma questão mesmo de instinto de sobrevivência, assim, ligado no 220. A declaração de impacto dela me impactou. Assim, me impactou mesmo, porque você tá vendo uma pessoa que tá totalmente em frangalhos e tendo a sua vida íntima exposta. Foi falado sobre isso no tribunal, foi falado em audiência, do que ele poderia ter feito com ela, de foto, do que ele poderia ter feito com ela no bunker. Então, assim, mesmo que ela não estava no banco dos réus, ela teve que passar por isso. Isso é muito triste. E a gente vê isso em basicamente todos os julgamentos que envolvem mulher nesse país. Então, não é uma cena que a gente não conhece. Viva ou não, sempre acaba dessa forma. A mulher é sempre colocada desse jeito e é muito triste mesmo, infelizmente. E muito disso vem também de uma coisa que é ainda pior, que são mulheres que mentem sobre isso, que são mulheres que simplesmente estão com raiva de um homem e dizem que eles agiram de determinadas formas inapropriadas e a polícia perde simplesmente ali a vontade de acreditar. Já não tem muita vontade de acreditar. É um pouco complicado, porque é sempre a palavra de um contra o outro. Então já não tem essa vontade, já não tem esse interesse. Pega pessoas que fazem disso uma palhaçada e aí quando uma pessoa de fato precisa de uma medida protetiva, está passando por uma situação dessa, não consegue, porque já teve um monte de gente que simplesmente fez uma farra se aproveitando de tudo isso e acabou descredibilizando a palavra de quem de fato precisa de ajuda. Então é muito importante pensar em quantas pessoas fazem isso e a gente entender que não é sempre só a palavra de um contra o outro. Precisa ter uma investigação, porque muita gente faz isso de forma falsa. E aí todas as vezes que uma mulher diz que passou por isso, ela não é acreditada, porque afinal de contas existe mais casos de que de fato não aconteceu, a pessoa quer fazer isso porque ela não quer de repente passar por um divórcio em que ela tenha que dividir as coisas, pessoas importantes, pessoas famosas, você vê fazendo esse tipo de coisa, dizer que passou por todo tipo, né, de abuso, psicológico, físico e assim por diante. Então pode acontecer, claro que pode acontecer e provavelmente acontece muito, mas eu acredito que onde acontece mais é normalmente onde não passa na televisão, os casos que não passam na televisão e que também não são muitas vezes nem mesmo reportados à polícia, porque as pessoas elas já têm essa ideia de que elas não vão ser acreditadas. Isso é muito triste e essa série mostra que esse tipo de coisa não pode ser, não subestime uma pessoa assim, não subestime um cara que fica atrás de você sem um motivo, não pense que você vai conseguir comandar tudo ao seu redor. Ela também se colocou numa situação difícil,
que vai, claro, contra o nosso direito de ir e vir e fazer isso naturalmente, mas querendo ou não, ela também fala sobre isso, que ela devia ter tido mais cuidado e ela não tem culpa de não ter tido cuidado. A questão é, muitas vezes não adianta, ela tentou ir pelos meios legais, nem sempre a justiça vai te proteger e isso é uma coisa que nós também temos que saber. Todas as coisas precisam ser feitas corretamente, dentro da lei, mas a gente tem que sempre estar com os dois olhos abertos e muitas vezes nem assim é o suficiente. Então, é bem importante. Eu achei essa série incrível. Eu diria que sensacional e eu nunca ia conseguir assim imaginar que uma série de TV poderia inspirar um cara. Claro que a gente já ouviu diversas histórias onde uma coisa dessa é semelhante, pelo menos a essa aconteceu, mas essa ele falou na cara de pau, que ele se inspirou na série You, ele se inspirou no cara que fez o Quarto de Vidro e prendeu a moça, ele disse, e a gente sabe qual era o fim dessa série, ele basicamente estava dizendo para ela o que ia fazer com ela. Depois ele falou do barco dela, que esse barco poderia ser encontrado no rio e todo mundo poderia pensar que ela não tá mais viva, que ela pode ter se afogado. Então assim, o cara foi assim, olha, sinceramente, foi triste de ver que ele não respondeu por ter feito isso com ela, mas a pena dele deu conta do que ele fez, porque ele não pegou perpétua, mas a gente sabe que se essa pena for respeitada, ele vai passar o resto da vida na cadeia. Eu adorei dividir essa série com vocês, gostei muito mesmo, inclusive assisti mais de uma vez para poder fazer esse vídeo para vocês. As coisas que estão escondidas aqui nesse caso e que às vezes a gente passa sem perceber na vida e às vezes, olha, como ela foi descobrir certas coisas anos depois, ela foi pensar, sentar, pesar e dizer, peraí, esse cara tava me stalkeando. Então às vezes é anos de um abusinho ali, você não quer falar, você não quer conversar com a pessoa fica forçando, fica chamando, fica mandando mensagem, manda 10 mensagens de WhatsApp, 20, 30, isso não é normal. Pessoas começam em cima das suas fotos, curte uma, curte duas, curte três, curte quatro, curte cinco, você tá falando eu não quero, e a pessoa tá lá em cima, em cima, em cima. Isso é sério e não deve ser colocado ali na prateleira do tá tudo certo, é só uma pessoa que tá com tempo. Né? Nem sempre, às vezes ele tá com tempo e com ideias aí que podem te prejudicar e te prejudicar bastante. Então, coloquem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre isso e todas as outras coisas e coisas que vocês perceberam também. Eu achei incrível assistir essa série mais uma vez, então eu vou deixar aqui no box de descrição o nome da série, onde vocês encontram para assistir, mas aqui eu fiz um resumo dos 3 episódios. Vamos ter surpresas aí pela semana, tem uns recebidos aqui muito interessantes que eu acho que vocês vão gostar também, então ativem seus sininhos de notificação, sigam no @JoyceRodriguesOficial que qualquer novidade eu aviso para vocês por lá. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, bebês, uma excelente quinta-feira, super beijo e até o próximo vídeo. Fui!